Fala, guerreiros, canal Guerreiro Tricolor, o seu canal, o nosso canal, verdadeiro canal Torcida Tricolor. Feliz, né? Graças a Deus. Tomara que todos estejam bem, com saúde, suas famílias. Não ganhamos ontem, né? De novo por causa da arbitragem. Vou colocar aqui a entrevista coletiva do Fernando Diniz, que ele falou da arbitragem. A cutucada de leve, né, no Gabriel Amaral, infelizmente. Isso aí ainda deve perdurar um pouco aí pro nosso jornalista aí do GE, youtuber do Raiz Tricolor, tricolor de coração, como mesmo diz, e ele mesmo falou, né, no vídeo dele também, da entrevista, infelizmente, né, isso aí tinha que acabar, né, que, como ele mesmo disse, atrapalha o trabalho dele, atrapalha também o trabalho do Diniz, não tem como não dizer que há rusgas. A gente critica, eu também critico, ele critica, o Lessa critica, o André do Sentimento critica, Vilela critica, muitos outros criticam. Então, quando o time ganha e não joga bem, a gente é o primeiro a falar aqui como é que foi a partida, analisamos a partida, sem tanta... Tendo que ter discernimento, mesmo sendo torcedor também. A gente tem que olhar o que aconteceu em campo, né? Porque às vezes o torcedor olha só o momento, a paixão e tudo, e às vezes acaba não vendo os erros que acontecem. E tem essa questão aí na última pergunta, que é do Gabriel Amaral. Vamos botar também a zona mista, Léo Fernandes soltinho, o Arias falando. Muito bom, mesmo com o empate, que foi ruim pra gente, foi ruim pro Flamengo. Foi bom só pro Botafogo, né, que tá por enquanto aí a 12 pontos de vantagem do Grêmio. 12 ou 13, né? Acho que 13 pontos. Mas o Grêmio ainda joga ainda na rodada, né? Tem o jogo adiado aí do Grêmio contra o Corinthians. Contra o Corinthians? Contra o Corinthians, América Mineiro e Vasco. Isso aí, contra o Corinthians. O Grêmio pode chegar a 29, né? Diminuir para 10 pontos. Então vamos falar aí da entrevista coletiva, das respostas do Diniz, da insatisfação, do que ele achou do Léo Fernandes e a zona mista com Léo Fernandes e Arias. Tamo junto, vem comigo. Eu ia esquecendo, mas antes de colocar o vídeo, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, visualize, me ajuda muito, bota o canal lá em cima, deixa o like, deixa o dislike também se não gostou, me ajuda também, né? Comente aí o que você achou do jogo de ontem, o que você achou da entrevista coletiva do Fernando Diniz, o que você achou das entrevistas de Léo Fernandes e John Arias. Isso me ajuda muito a subir, a crescer, a chegar logo aos 1.000 inscritos, pra gente sortear aquela camisa do Fusão pra você. Ative as notificações em todas, pra você não perder um vídeo do canal. Tamo junto. Roda aí a entrevista e a zona mista. A gente vê uma constância, um desenvolvimento do futebol para melhorar o tempo corrido do futebol. Então os torcedores, e a gente faz futebol, a imprensa, a equipe técnica, os gestores, os jogadores, nós fazemos futebol. Além de amar o futebol, a gente também quer entregar o produto para o torcedor. Entregar o produto de qualidade dentro de campo, de um espetáculo, como é um clássico do Flamengo e Fluminense. E às vezes a gente está enxergando, talvez paralelamente a CBF ou a FIFA, tentando descobrir o melhor jeito de apresentar o melhor produto para o torcedor, que paga um ingresso hoje, em média, aqui no Brasil, um ingresso alto. Para a gente ver dentro de campo um jogo às vezes truncado, o jogo às vezes tão reclamado pela arbitragem, pelo VAR hoje, que aconteceu um gol anulado para cada lado. E aí o produto, o futebol, para o telespectador ou para o espectador que vem ao estádio, que paga uma média de R$200 para ver um bom futebol, às vezes fica prejudicado. Eu queria te perguntar, Diniz, o que fazer hoje, além dos acréscimos que a arbitragem dá? Hoje, no segundo tempo, foram de 8 minutos, mas o jogo ainda continua truncado por reclamações de ambas as partes, pelos jogadores, e o jogo não flui. Você não acha que isso acaba sendo até um desrespeito para o torcedor que paga, em média, R$200 para ver um grande espetáculo? Bom, eu concordo com você em relação a isso. Acho que com o advento do VAR, eu sou a favor do VAR, mas aqui no Brasil, para mim ele ainda não é ele não tem uma participação positiva. Às vezes atrapalha mais do que ajuda. Tem lances que a arbitragem, no jogo de hoje, por exemplo, teve tudo lance que o árbitro estava perto, então foi um erro de interpretação do árbitro. Aí o VAR demora para tomar uma decisão. Então, poderia ter resolvido no campo as coisas. E o que mais me incomoda
é a falta de uniformidade de critério. A gente sempre tem reuniões quando vai começar os campeonatos e elas não adiantam para nada praticamente, porque vai lá, se explica um monte de coisa e cada árbitro apita o jogo de uma maneira. E o que me incomoda mais é a falta de critério e a maneira como deixa o jogo ficar picotado e quem não quer jogar acaba se beneficiando do jogo. Dos meus cartões, aí pelo menos metade é por conta disso. Você não sabe, o jogo fica picotado, aí o cara não quer jogar, aí enrola, às vezes o jogo começa a enrolar desde o primeiro tempo, e eu acho que o torcedor acaba sendo punido porque tem menos bola rolando. Então eu acho que a gente tinha que ter uma uniformidade de critério, porque o jogo continuar, que ele tivesse mais bola em jogo e os juízes fossem mais rigorosos para quem está fazendo cera, que eu acho que isso não tem acontecido. E a intervenção do VAR, quando o juiz está em cima do lance, o lance é interpretativo e depois o juiz vai para o VAR e ele fica demorando, tem que ficar com a decisão do campo. Saiu vaiado pelas duas torcidas, apitou 45 faltas, deu 13 cartões ao total. O VAR apareceu 3 vezes em 3 lances capitais da partida. Sei que você não gosta muito de tocar no tema de arbitragem nas suas coletivas, evita falar sobre. Mas qual foi a sua avaliação da arbitragem de hoje? Você costuma bater sempre na tecla da falta de critério. Hoje o árbitro ele desagradou a todos, aparentemente. Então eu queria saber o que você viu da partida em relação ao que o árbitro influenciou. Obrigado. Da arbitragem, foi assim, uma coisa positiva que teve na arbitragem, que não teve ninguém expulso do Fluminense. Era um jogo para ter jogador expulso, pela maneira que a arbitragem conduziu, eu ter sido expulso. Daí eu estou de parabéns de não ter sido expulso. Então é isso que eu tenho para falar da arbitragem. Boa noite, Igor Siqueira do UOL. Uma curiosidade minha em relação aos seus posicionamentos como pessoa física, né? Você tem um canal agora aberto com a CBF por conta da sua questão na seleção. Como é que você pretende conduzir quando houver uma insatisfação pertinente em relação à arbitragem? Você vai usar esse canal com o Edinaldo para algum tipo de ponderação com ele, com o CNM? Como é que você vai conduzir as suas manifestações? A gente já teve uma amostra aí na primeira resposta, mas enfim, se pudesse explicar um pouquinho como é que você está pensando em encaixar essa questão dos posicionamentos em relação à arbitragem com isso. Não vai ter canal aberto absolutamente nenhum. Eu não sou treinador do Fluminense, da seleção, para ficar ponderando decisões da arbitragem. Vou continuar sendo. Aqui eu sou treinador do Fluminense, lá eu sou treinador de seleção. Não vou usar nada disso para ter interferência absolutamente nenhuma. Arbitragem para zero. Não tem essa história. Zero. A minha dúvida é principalmente se você considera colocá-los normalmente como uma opção ao Ganso, ou de repente mais aberto, talvez, enfim. Queria saber um pouquinho mais sobre ele, como é que você enxerga ele no Fluminense? Não necessariamente, eu acho que o Léo, os poucos dias que a gente trabalhou junto, eu acho que ele vai ter um futuro brilhante aqui com a gente. Ele pode fazer mais de uma função, ele pode jogar aberto, pode jogar por dentro, pode jogar de segundo. Ele tem uma coisa assim que tem tudo a ver com aquilo que eu penso do jogo. Então ele vai ser um cara que vai ser muito importante aqui nessa temporada, enquanto ele puder estar aqui com a gente. É um jogador extremamente talentoso. Eu acho que foi só uma estreia e um grande começo. Rede Tricolor. Eu ia perguntar sobre o Léo Fernandes, mas então vou aproveitar para perguntar sobre o Keno, né? Alguém que você ganhou hoje e alguém que você não teve hoje. Queria que você falasse, sem se ater a quem entrou, né, no caso hoje, foi o Lima ali dentro da lógica do time, mas que você falasse o tamanho desse desfalque, porque o Keno, para mim, foi um dos principais personagens no título carioca, naquele 4-1. É um jogador que joga bem no lado, consegue abrir defesas, consegue ser opção para sair, recompõe bem. E ele não estava nos 2 jogos da Copa do Brasil. O quanto não ter o Keno em alguns momentos, alguns dos que foram contratados, ou o Johnny, ou até o próprio Léo, você falou também pode jogar em várias posições, pode ser um substituto numa eventual perda do Keno. Porque me parece ser um jogador muito importante para o time e que toda vez que ele não está, é preciso sempre fazer uma adaptação porque ninguém consegue fazer exatamente o que ele faz. Então, Gabriel, essa pergunta aí, imagina se a gente tivesse vencido o jogo por 2-0, que poderia ter sido. Você imagina se você faria essa pergunta do Keno? Porque hoje, hoje especificamente, o Keno não foi um jogador que fez falta para esse jogo aqui. A gente se adaptou muito bem, é bom contar com ele, mas a gente se adaptou muito bem sem ele. Então, assim, hoje não tem. Como no jogo passado, quando o Inter a gente jogou sem o Arias e sem o Ganso. Aí terminou de 2-0, ninguém falou assim, não é pergunta do Ganso e do Arias. Mas se tivesse empatado, talvez, mas a falta que fez o Ganso e o Arias.
A gente faz algumas perguntas, eu acho muito em cima do resultado. O Keno, ele é um jogador diferente que a gente tem, né? Falando não por conta do jogo, dos jogos do Flamengo e do jogo de hoje. Tem muito pouco, é muito difícil no Brasil hoje você achar jogadores que têm facilidade no duelo 1 contra 1. E o Keno tem essa facilidade. Então ele sempre, quase na maioria do tempo quando ele está jogando, é uma arma que a gente tem. E hoje ele no Fluminense ele entende mais o jogo que a gente joga e ele não fica só preso naquela jogada tradicional dele na ponta esquerda, ele vem jogar por dentro, ele consegue se projetar na área para fazer gol, para poder dar assistência e algumas vezes, inclusive, jogar em aproximação com o outro ponta, como foi no jogo passado. Que o Aras não jogou, você se lembra, a primeira chance que a gente teve, o jogo contra o Inter, foi uma jogada que ele fez aqui no lado direito e quase saiu o gol. Então hoje ele é um jogador muito mais completo. Taticamente, ele consegue contribuir muito na marcação, cada vez mais. Então é sempre bom contar com ele. Não especificamente por conta dos jogos que você falou, mas assim, é bom contar com o Keno, que ele é uma das armas que a gente tem, principalmente pela capacidade individual que ele tem nos duelos, que ele leva muita vantagem. Léo, vamos lá, sua estreia hoje com a camisa do Fluminense, e a gente estava aqui agora falando justamente sobre você e dizendo que você não sentiu, cara, o jogo em momento nenhum, você entrou muito bem, com personalidade, participou de muitas jogadas, distribuindo os passes importantes, não se assustou nem um pouco com o Maracanã cheio e um clássico muito pegado que foi esse Fla-Flu. Buenas tardes. Sí, intenté entrar con la mentalidad de un clásico, o sea, como estaban todos mis compañeros, digo, sabíamos de lo complicado que iba a ser un partido como estos, entonces la mentalización yo creo que es lo más importante en este tipo de partidos, estar enfocado y sabiendo lo que uno va a entrar a hacer a la cancha. Y bueno, con el apoyo de todos, de cuerpo técnico, compañeros, se dio un resultado que capaz que no queríamos ganar, pero bueno, se suma un punto que es un partido complicado y es importante. Agora foi jogo pegado, né? Parecia clássico uruguayo. Sí, un poco así, pero está bueno, es el fútbol. Yo creo que son partidos que los dos equipos queremos ganar, la hinchada también, entonces yo creo que eso es lo que nos incentiva a pegarnos un poco de pojada. Así que, bueno, nada, son partidos importantes que vale todo, así que todo está bien. O Fluminense acabou sendo dominador, principalmente na segunda etapa, cresceu muito na partida. Na sua opinião, o que ficou faltando para os 3 pontos virem hoje? Y no, hoy yo creo que la finalización de las jugadas, por ejemplo, yo me quedé pensando mucho en la jugada que tuve, que quise pasar al medio y era una jugada que capaz que podría haber terminado. Me quedé pensando en esa, que me está doliendo un poco ahora. Pero bueno, son cosas para aprender, para seguir creciendo. Yo creo que el equipo va por buen camino, sigue mejorando todos los partidos. El partido contra Inter fue muy bueno. Ahora tuvimos un partido muy bueno, también destacable el segundo tiempo. Entonces, es bueno seguir mejorando y vamos por ese camino. ¿Cómo fue jogar no Maracanã? ¿Cómo fue jogar no Maracanã hoy? Mucha emoción por la mística que tiene el estadio, por todo lo que significa este campo. Nunca me había tocado y debutar en una liga como esta y que en un clásico para mí es súper emocionante, para mí es súper motivante y bueno, lo tomé como eso, como disfrutar, entrar a disfrutar, pero con la responsabilidad de querer ganar este partido. Com poucos dias de Rio de Janeiro, com poucos dias de Fluminense, qual é a impressão que você teve? O que você pode passar para a gente? O que você gostou mais? Já tem apelido no Fluminense? Muchas cosas positivas. Más que nada el recibimiento con la humildad que te reciben los compañeros, la gente grande que hay acá, que tiene mucha trayectoria y te reciben y te suman como uno más. Entonces yo creo que a partir de eso uno es sumamente feliz, contento y bueno, ni que hablar de toda la gente que trabaja acá, que me recibieron muy bien, estoy muy agradecido y obviamente que la gente está apoyando, como lo dije en su momento al principio, antes de que llegara ya era un apoyo muy bueno y yo lo sentí así que nada, qué más responderle adentro de la cancha con todas las ganas y todo el amor.
Ao longo da semana a gente teve a informação de que você foi muito bem nos treinamentos e principalmente nas jogadas de bola parada, nas cobranças de falta, nas cobranças de escanteio. E hoje a gente viu, o Marcelo geralmente cobra os escanteios, mas você já chegou cobrando alguns escanteios e viu realmente você bate muito bem na bola. Talvez essa seja uma das suas principais armas. E talvez algo que vai agregar muito, que vai ajudar muito o Fluminense, a batida de fora da área, que não é uma característica muito forte desse time, y también essa jogada de bola parada. Sí, es algo que he entrenado mucho, siempre me gustó, siempre lo tuve como una opción más, a veces un poquito más eficaz, a veces no. Y bueno, antes de entrar ya Denis me dijo que me encargara, y eso para mí también es como te digo, y también que Marcelo me deje ejecutar a mí, también eso habla de lo que les comentaba recién, de la humildad y el buen compañerismo que tienen acá esa gente grande que con la trayectoria que tienen podrían tranquilamente ejecutar ellos y no, sin embargo confían en uno, le dan la confianza, entonces qué mejor que eso. Eu vi duas versões nos treinos, 15 cobranças de falta e 8 gols. E eu vi também 10 cobranças de falta y 8 gols. ¿Cuál que es la versión verdadera? En el entrenamiento metemos goles por doquier, así que nada, ojalá tengamos la posibilidad de tener alguna falta y que poder gritar el gol sería lo mejor. Pero el entrenamiento nunca es lo mismo que en la cancha. Siempre en entrenamiento podemos meter muchos goles, pero hay que meterlos acá. Así que dale, vamos arriba, que pasen bien. Muchas gracias. Boa noite. Da arbitragem não vou falar, eu já aprendi minha lição. Então eu falei semanas atrás, vocês já sabem, tipo uma brincadeira e o negócio ultrapassou tudo, então eu não, da arbitragem não vou falar. Cada falando arbitragem, eu acho que o juiz de hoje, o VAR de hoje vai chegar em casa, vai analisar como foi seu desempenho, mas eu particularmente não vou falar nada dele. Arias, independente então da arbitragem, você voltou ao time e há uma sensação que, independente dos erros, independente do resultado, o Fluminense jogou bem, mostrou pegada. Aquele Fluminense que a torcida estava acostumada está voltando, né, a ser admirado, está voltando a ser comentado. A distância que vocês têm hoje do Botafogo, ainda dá para pensar em título? Bom, claramente o jogo de hoje foi um jogo bom para nós. Eu acho que o Fluminense hoje fez uma partida bastante boa. Claro que tem coisas a melhorar, como sempre tem, mas eu acho que hoje foi um jogo importante para nós e uma sequência que começou com o Inter também, que venia um pouco de atrás, mas com o Inter foi esse jogo que tipo despertou muitas coisas em nós, foi um jogo extremamente bom para nós e hoje foi essa continuidade e tomara que seja assim, como você falou, que nós consigamos fazer nosso melhor e que o Fluminense consiga ser o melhor Fluminense possível. E claramente que eu fico contento com minha volta, como falei, se liga um pouco na resposta passada, eu fiquei surpreso por a maneira que eu fui expulso, porque eu não falei nada, na verdade, nem xinguei o cara. Então, bom, tomei esse momento para reflexionar, para refletir. E claro que, como falo, eu aprendi minha lição. Dá para pegar o Botafogo ainda? Bom, o Botafogo está fazendo o trabalho dele. Na verdade, os caras têm mérito. Eu acho que até agora é um trabalho bastante bom. Mas claramente nós também estamos fazendo nossa parte. Tomara que nós consigamos pegar ele. Estamos trabalhando para pegar ele. O Fluminense ele teve que mudar um pouco seu estilo no segundo tempo, sair um pouco das suas características para tentar sair da pressão do Flamengo. Conseguiu fazer isso com a entrada do Lelê, fazendo um jogo mais vertical, uma transição mais rápida ali, e o Fluminense passou a dominar o jogo no segundo tempo. Por isso que vocês conversaram ali no intervalo da partida para mudar o panorama do jogo, para sair da pressão do Flamengo e começar a dominar a partida? Bom, eu acho que todo time precisa a veces esas mudanças, a veces cuando algo por ahí se planeja y está siendo un poco complicado de ejecutar. O bom para nós que temos jogadores a dia de hoje capacitados para mudar o jogo. Então, claramente, no primeiro tempo era um jogo um pouco mais
mais complexo para nós, aunque eu acho que ainda estava sendo um jogo bom para nós, mas como você falou, o ingresso de Lele ajudou muito para nós, porque Lele é um grande jogador, não por nada o Fluminense fez essa força para pegar ele no Carioca, e claramente eu acho que nós fomos muito superiores no segundo tempo. Até por conta disso, ficou um gosto de frustração. O Fluminense teve um gol anulado, o Flamengo também teve. Até por isso, por essa melhora do Fluminense dentro do jogo, ficou um gosto de frustração no final? Claramente, eu acho que Fluminense é um time que briga sempre por vencer, por ser protagonista. E claramente que nós não podemos comemorar um empate pelo jeito que foi, porque eu acho, como falei, que fomos superiores. Por aí não falo de que merecimos, porque no futebol a vezes é difícil falar de merecimento, mas eu acho que foi uma partida boa. Na verdade, pensando um pouco, foi uma partida boa para nós, que pudimos ganhar claramente. Mas bom, foi um jogo difícil e Flamengo um time realmente também muito bom. Qual a sensação depois dos jogos pela Copa do Brasil, que o Flamengo foi superior ao Fluminense e acabou eliminando o Fluminense? Acho que esse jogo mostra também que, aí agora a gente tem que falar um pouco de hipótese, o Fluminense tem que avançar na Libertadores, o Flamengo tem que avançar para a gente ter novamente um Fla-Flu na Libertadores. Se isso acontecer, eu acho que o jogo de hoje mostra e reafirma que o Fluminense tem totais condições de competir e seguir firme adiante na competição? Se você parasse para pensar, nós ganhamos o Carioca em cima do Flamengo 4-1, como vocês falam aqui no Brasil, fora baile, né? Então, eu acho que Fluminense é um time a dia de hoje capacitado para competir mão a mão com o Flamengo, respeitando os caras, porque falo que tem um elenco muito bom. Mas, cara, nós também temos um elenco muito bom, nós temos a dia de hoje jogadores extremamente bons, nós temos o treinador da seleção brasileira, que não é pouca coisa. Então eu acho que Fluminense, como você falou, é um time a dia de hoje que está para competir com o Flamengo e com qualquer um. Aqui, Arias, colônia estrangeira tá aumentando, né, cara? Agora tem outro baixinho aí também, enjoado esse cara, hein, rapaz? Tal de Léo, hein? Sim, Léo ha demonstrado que é um grande jogador, na verdade. Também chegou o Johnny, um compatriota mío aí da Colômbia. E, cara, Fluminense contratou, eu acho que muito bem. Foi uma janela positiva para nós. São caras que se você pega Danielzinho, que se você pega agora Marlon, são caras que vão acrescentar muito no seu time. Léo não é essa sessão, vocês viram hoje que não é fácil estrear diante do Flamengo com o Maracanã do jeito que estava, e eu acho particularmente que foi muito bem. Então é um cara aí, os que falei que chegaram aí, são caras que nos vão ajudar, e é bom para nós porque é para melhorar.